É até interessante você ter falado isso agora, porque ontem mesmo eu estava em reuniões apresentando a realidade virtual para capacitar e engajar colaboradores de indústria. E uma das pessoas falou assim: Ramon, a gente consegue identificar se a pessoa tem fobia? Eu falei assim: olha, eu não posso afirmar que essa pessoa tem fobia baseado no que ela vai ter experiência com a realidade virtual. Porém, a experiência que ela terá e se tiver uma pessoa qualificada, por exemplo, um psicólogo ou um especialista da área, e ver como que o corpo dela vai reagir, eu acredito, assim, sem dúvidas, que ele vai ter como dar um diagnóstico para aquela pessoa. E quando a gente está na realidade virtual, a gente consegue aumentar o interesse de 0 a 85% numa escala, cara, que você não imagina. Hoje eu tenho o HoloLens 2, que é o da Microsoft, faz similar ao que hoje o da Apple faz. Só que ele adiciona uma camada virtual dentro do mundo real. Ele é uma realidade mista mesmo. E, cara, ele consegue literalmente ler sua retina, liberar o acesso da conta da Microsoft. Ele consegue acessar muita informação sua, pessoal, enquanto você está utilizando. Future Hacker Life Path Future. Olá, pessoal. Bem-vindo de volta aqui ao Future Hacker. Aqui diretamente de Montes Claros, vamos falar com Ramon Andrade. Ele é engenheiro civil com MBA em gestão de negócio, empreendedorismo e inovação. Ele fundou a Corporação House em 2017. Né? A empresa é especializada em desenvolver aplicações de realidade virtual, aumentada, mista, para treinamentos profissionais, alcançando liderança nesse segmento. Bem-vindo, Ramon, ao Future Hacker. Obrigado, André. Vamos lá, Ramon. Eu queria primeiro que você falasse um pouco da tua trajetória, né? Como é que você encontrou esse seu interesse aí nas realidades imersivas, tecnologias imersivas aí. E eu acho que vale, assim, talvez para a grande audiência, explicar um pouquinho a diferença entre as três, né? A mista, a aumentada e a virtual, só para dar um contexto um pouco mais amplo aqui. Perfeito, pessoal. André, então, a minha trajetória nessa área começou no ano de 2016 para o ano de 2017. Na verdade, eu sou entusiasta da área de tecnologia e sou muito fã de gamer. Então, desde criança eu gosto de jogar e tudo. E quando eu estava fazendo engenharia civil, eu me deparei com uma grande dificuldade que nós tínhamos de aplicar tecnologia nessa área. Então, por exemplo, eu brinco com o pessoal que a gente utiliza até hoje na área de engenharia civil livros, metodologias que foram projetadas e escritas na década de 60 ou até antes. E isso me incomodava um pouco porque se você olhar a China, Japão, Estados Unidos, Alemanha, o método construtivo era completamente diferente. E de lá para cá eu comecei a tentar identificar outras metodologias que poderiam aplicar nessa área. Quando eu estava no ano de 2016, virando para o ano de 2017, eu achei uma negociação que me chamou muita atenção. Foi quando o Mark Zuckerberg comprou a Quest. Foi uma transação bilionária na época, acho que foi 2016, bilhardos ali. E, cara, isso me chamou muita atenção, porque era um assunto pouco falado, que era a realidade virtual. E nesse momento eu falei, cara, eu acho que isso tem uma grande oportunidade. E foi quando eu literalmente mergulhei. Então, desde o ano de 2017, eu venho trabalhando com a realidade virtual. E a intenção, né, que você fala assim, mas o que tem a ver realidade virtual, jogo e engenharia civil? Aí que tá a questão. Hoje, eu brigo com todo mundo. Cara, você quando vai comprar um carro, você consegue fazer um test drive. Quando você vai comprar uma roupa, você consegue, se quiser, né, ir lá na loja, olhar, pegar e tudo. Mas quando você vai comprar uma casa na planta, quando você vai comprar algo que vai ficar pelo resto da sua vida, talvez, ali, é muito mais intangível. Você vai sonhar com aquilo, o arquiteto, o engenheiro vai tentar criar aquele um papel, no máximo 3D, te mostrar. E não vai te dar a experiência desse ambiente. E aí, nessa época, eu introduzi a realidade virtual e a realidade aumentada dentro da arquitetura para facilitar o entendimento e engajamento do cliente com o que ele está planejando para a vida dele. Então foi essa a primeira conexão que eu fiz, engenharia
realidade virtual, né? No caso, vou falar aqui arquitetura. Arquitetura, engenharia, realidade virtual, realidade aumentada e a tecnologia. Foi daí diante, aí, cara, foi cada vez me aprofundando mais e mais nessa área. Não, legal, cara. E agora eu queria entender, assim, Ramon, o quão madura estão essas tecnologias, né? Porque você pega, por exemplo, eu, até particularmente, tive uma empresa de realidade aumentada em 2017, uma coincidência também, e eu percebia que naquele momento, principalmente, né, menos virtual e mais aumentada, não tinha uma dor, né? Então a gente percebia que, assim, era muito engraçado, porque, assim, de 10 reuniões maravilhosas, mas era muito difícil, né, de implementar, né? E é uma tecnologia que não é tão nova, a realidade aumentada já tem bastante tempo. Talvez agora ela esteja mais, né, promissora, até com o investimento das big techs dela, etc. Mas eu queria que você me falasse um pouco exatamente de cada uma delas, como é que tá essa fase de maturidade aí, né? Tanto da virtual, quanto da mista, quanto da aumentada. Bora lá. Cara, eu vou separar as três primeiro, até mesmo para os ouvintes entenderem um pouco melhor, se tiver dúvida. Vamos falar primeiro da realidade virtual. Cara, isso é muito antigo. Isso é da década de 80, cara. Isso é muito antigo mesmo. Ela foi utilizada primeiramente no Exército, depois na Aeronáutica, depois até mesmo pela NASA, entre outras coisas que ela foi utilizada. Isso antes de entrar nesse milênio, 2000, do ano de 2000 em diante. Então ela já tem muita história. A realidade virtual, eu brinco com o pessoal, é como se você estivesse entrando em um outro mundo. Você coloca os óculos e você fica 100% imerso em um mundo completamente digital. Então, para deixar um pouco mais fácil, talvez alguém já deve ter assistido o Jogador Número 1, Play One. Ali, ele literalmente sai da vida real dele e ele entra num ambiente completamente virtual. E até tem uma questão aí que entra no viés do metaverso, mas eu nem vou falar disso hoje. Mas aí as pessoas entram nesse mundo completamente virtual, onde você tem a liberdade de fazer, entre aspas e muitas aspas, o que você quiser. É quase que você é o arquiteto daquele universo novo que você está criando. Então você não vê o mundo externo quando você está com óculos. A realidade mista, ela já faz um pouco do inverso. Você adiciona objetos virtuais no mundo real e você consegue interagir com ele. De uma forma simples, é como se você estivesse com óculos e você conseguisse colocar objetos 3D em cima da sua mesa, interagir com ele. É como se você pudesse literalmente pegar o motor de um veículo e explodir ele na sua frente. Quando eu falo explodir, você desmonta ele todo e montar novamente. Só que isso você está vendo todo o ambiente externo. Aí a realidade aumentada, você só adiciona um objeto 3D no mundo real. Você não tem tanta interação com ele, quase nenhuma. Eu vou dar um exemplo, os filtros do Instagram. Hoje você tem provavelmente a rede social Instagram, e quando você tem esses filtros, você direciona a câmera para você, aquilo é uma realidade aumentada. Então você consegue separar elas dessa forma. Uma, você fica 100% imersa, que é a realidade virtual. Realidade mista, você literalmente está misturando o mundo real com o virtual. E a realidade aumentada, você está apenas adicionando um elemento 3D na cena, que é o ambiente real, através de um smartphone, por exemplo. Muito bom, muito bom. Ramon, a gente sabe, né, que tem as diversas aplicações também, né, para realidade aumentada, para a indústria 4.0, tem várias coisas ali que estão sendo desenvolvidas, mas tem um ponto que a gente até conversou isso, né, um passado recente aí, falando sobre as aplicações do lado terapêutico, da realidade virtual. Queria que você explorasse um pouco esse tema, que é um tema muito legal, para fobias, né, cuidar de fobias, de questões assim mais psicológicas. Eu queria que você desse uma entradinha nesse campo aí. Cara, perfeito. É até interessante você ter falado isso agora, porque ontem mesmo eu estava em reuniões apresentando a realidade virtual para capacitar e engajar colaboradores de indústria. E uma das pessoas falou assim: Ramon, a gente consegue identificar se a pessoa tem fobia? Eu falei assim, olha, eu não posso afirmar que essa pessoa tem fobia baseada no que ela vai ter experiência com a realidade virtual. Porém, a experiência que ela terá, e se tiver uma pessoa qualificada, por exemplo, um psicólogo ou um especialista da área, e ver como que o corpo dela vai reagir,
eu acredito, assim, sem dúvidas, que ele vai ter como dar um diagnóstico para aquela pessoa. Eu vou te dar um exemplo simples. Quando você está hoje utilizando a realidade virtual em um ambiente de altura, quando eu falo altura, gente, não é 10, 20, 30 metros, eu estou falando de 100 metros para cima. As pessoas, quando ficam dentro desse ambiente virtual, o corpo dela, tanto a parte interna quanto a parte externa, reage como se ela tivesse um ambiente de altura. Então ela começa a suar a mão, ela começa a ficar nervosa, a boca dela começa a ficar seca e ela fica desconfortável. Então pensa só, se você consegue expor uma pessoa de um ambiente virtual a qual ela acredita no que ela está vendo, eu acredito e eu defendo que sim, já pode ser utilizado para tratamento de fobia, porque a gente consegue colocar essa pessoa de forma gradual em uma exposição do que causa desconforto para ela, por exemplo, altura, algum tipo de inseto, algum tipo de bicho, colocar de forma gradual, sem expor essa pessoa em risco. Você tem um controle absoluto de como que essa realidade virtual vai interagir com ela. Outra área também que está sendo utilizada para tratamento de mal de Parkinson, para equilíbrio. Eu acho muito interessante, esse estudo está sendo desenvolvido, eu esqueci o nome da universidade, mas é nos Estados Unidos, onde que ele tenta colocar a pessoa para se equilibrar no ambiente virtual. E ela consegue ter uma evolução superior ao que acontece na vida real. Eu digo no sentido dos tratamentos tradicionais, desculpa, eu falei errado. Então, hoje a gente consegue identificar pessoas que têm algum transtorno de ansiedade, fobia, expondo ela em um ambiente virtual, e também está sendo utilizado para tratamento de... inclusive tratamento de câncer, cara. Eu vi esse estudo na Europa, eu achei maravilhoso. Porque hoje tem pessoas que estão em um estágio avançado do câncer, que ela tem o interesse, o desejo de ter acesso a algum ambiente externo do hospital. E eles estão utilizando a realidade virtual para aumentar o volume de... Eu acho que é endorfina, eu acho que é isso. É uma substância química que aumenta a felicidade. E isso é tão engraçado, assim, vindo de fora, que essas crianças, essas pessoas, esses idosos que tiveram contato com a realidade virtual e expuseram um ambiente que ela tinha desejo de visitar, por exemplo, praia, um parque, uma parte da sua casa, elas começaram a ter um grau de felicidade mais elevado e diminuir a dor. Então, isso já está sendo utilizado em diversas áreas, da área da psicologia, da área da psiquiatria também, e também na área industrial como um todo, sabe, cara? Eu venho, desde 2016, vendo a evolução disso. Cada dia que passa, eu fico mais feliz, levando em consideração as aplicações que trazem benefício, não só para as pessoas que estão dentro do trabalho, mas pessoas também que hoje talvez não teriam condição de ter acesso a um ambiente externo como o nosso. Não, perfeito. E tem até uma questão interessante que, além de tudo isso, amor, quando você entra, vamos supor, numa indústria 4.0, por exemplo, quesitos de segurança, né? Por exemplo, eu vou entrar dentro de uma usina ali que eu preciso, quer dizer, uma coisa que possa ter risco, né, de funcionários, quer dizer, ele fazer a simulação em cima de uma realidade virtual ali, né? É uma aplicação também cada vez mais recorrente, né? Cara, é exatamente essa área que eu venho atuando, porque... Eu vou te dar um exemplo, eu vou falar aqui 3 pilares simples. Segurança. Eu consigo criar um clone, eu vou falar assim, com a realidade virtual é possível criar um clone digital twin, de qualquer máquina, operação ou indústria. Então beleza, você consegue ter 100% de certeza que a pessoa não vai ter nenhum acidente, não vai comprometer a saúde dela, a integridade dela, a vida do próximo equipamento. Primeira coisa. A segunda coisa é a questão de acelerar o processo. Hoje acho que todos os ouvintes aqui já devem ter ouvido, lido algum material e perde a atenção e perde o interesse. E quando a gente está na realidade virtual, a gente consegue aumentar o interesse de 0 a 85% numa escala, cara, que você não imagina. Porque é o seguinte, quando eu estou lendo, eu tenho uma absorção de conteúdo de 0 a 25%, assim, isso sendo muito bom. Quando você está vendo, ouvindo, falando, você chega ali até uns 45, 50.
Agora, quando você vê, ouve, interage com aquilo, cara, a absorção sua é muito maior. Então, quando você leva a segurança, a otimização do processo, que você consegue acelerar a capacitação da pessoa, isso auxilia e acelera muito. Aí depois vem a questão da inclusão. Nem todo mundo tem uma interpretação muito boa do conteúdo que está sendo exposto, ainda mais quando é PDF, muito texto, aquilo ali cansa, enfim. E a gente consegue ser inclusivo até nisso, uma vez que pessoas que têm deficiência ou PCD, melhor falando, ela consegue ter a mesma oportunidade que as outras pessoas. Por exemplo, pessoas que têm algum membro amputado, pessoas que é cadeirante, enfim, tudo isso é possível fazer um ambiente virtual para adaptar para essa pessoa e depois integrar ela. Questão de sustentabilidade, cara, a gente consegue criar máquinas que a pessoa vai ficar operando em um ambiente virtual sem a necessidade de fazer queima de óleo diesel, combustível. E utilizando a inovação como um todo. Então são 5 pilares que eu acredito que a realidade virtual vai ter um impacto muito grande. Não só nas indústrias, eu falo no meio como um todo, educativo, social, mas assim, eu venho tendo contato com essa evolução. E cada dia que passa eu fico mais surpreso, porque as empresas ainda não estão utilizando muito. E elas estão começando a ter contato agora, e já está vendo os resultados. Não, legal. Toda essa parte de evolução aí, né, de aplicações. Agora eu gostaria de saber, Ramon, do ponto de vista do hardware, né, da evolução do hardware. Eu lembro que tempos atrás, principalmente, né, o equipamento, né, né, o óculos ali da realidade virtual, causava um pouco de desconforto, né, causava, assim, às vezes até um pouco de enjoo em algumas pessoas. Tinha que ficar até 3, 4 minutos, já sentia esse desconforto. Como é que é a evolução dos últimos anos com relação a isso? Cara, essa evolução foi bem rápida, inclusive. Eu dou um exemplo simples. Antigamente os óculos eles tinham uma limitação de frame por segundo. Aliás, até hoje tem uma limitação de frame por segundo, que é o FPS. E isso gera um desconforto muito grande. E dos últimos 4, 5 anos, eles conseguiram evoluir isso muito nos equipamentos. E um outro detalhe é que os equipamentos que eram utilizados antigamente, eles necessitavam exclusivamente do computador. E agora, eles conseguem fazer todo esse ambiente virtual e renderizar em tempo real, entre aspas, já com um dispositivo móvel. Eu dou um exemplo, o Quest 2, o Quest 3, entre outros. E isso evoluiu de uma forma muito rápida e trouxe um conforto muito grande. Mas ainda, infelizmente, tem pessoas que sofrem esse desconforto. Então hoje a gente consegue chegar aí até 20 minutos tranquilamente com a pessoa utilizando. Já é uma evolução muito boa. E tem uma outra questão que eu gostaria até de comentar, que não só depende do hardware, viu? Depende também do software, como que você vai criar paleta de cor, isso tudo influencia na experiência do usuário. Então não é só necessário ter um hardware muito bom, mas também que tem que criar uma experiência de usuário boa que não cause enjoo nela também. Perfeito. Ô Ramon, como é que tá a parte de regulamentação, né, aplicações legais sobre a realidade? Como é que tá isso aí? A tecnologia tá... A regulamentação está conseguindo acompanhar a evolução da tecnologia? Cara, infelizmente não. A tecnologia está muito mais acelerada. Dá um exemplo para você. Quando você fala que você está executando uma capacitação de um colaborador de forma prática, hoje a legislação não fala de forma nenhuma na questão de realidade virtual. Mas, olha como são as coisas. Tem vários exércitos, inclusive o exército brasileiro utiliza. E também tem a questão de utilizar a realidade virtual para capacitar pessoas que vão utilizar avião. Então eles passam por um simulador antes. Então é muito falado, tem uma distorção, sabe? Tem hora que eles falam simulador e não enquadra a realidade virtual, tem hora que enquadra, enfim, isso é uma questão que ainda vai dar uma discussão muito grande. E tem um outro detalhe, que é a questão de utilização da realidade virtual para tratamento. Então não tem uma legislação que valida isso, então isso está muito mais no meio acadêmico de publicações de artigo, um método aplicado propriamente dizendo a ciência em si, sabe? Mas a legislação ainda está muito fraca. Te dar um exemplo simples, lá nos Estados Unidos está tendo problema agora com o pessoal utilizando os óculos de realidade mista enquanto está dirigindo, cara. Então assim,
Não é só no Brasil que está acontecendo isso, mas no mundo todo. Então, daqui para frente, eles vão ter que acelerar, sim, inclusive na questão de saúde, na questão de educação e até mesmo na questão social. Cara, eu te dou um exemplo simples. Não sei se todos aqui sabem, mas dependendo do óculos de realidade virtual, ele consegue acompanhar onde o seu olho está apontando, né? O que você está olhando, o que está te chamando a atenção. Então ele consegue extrair a quantidade de dados que você não imagina. Hoje eu tenho o HoloLens 2, que é o da Microsoft, faz similar ao que hoje o da Apple faz. Só que ele adiciona uma camada virtual dentro do mundo real. Ele é uma realidade mista mesmo. E, cara, ele consegue literalmente ler sua retina, liberar o acesso da conta da Microsoft. Ele consegue acessar muita informação sua, pessoal, enquanto você está utilizando. Então, não é só a questão que vai ter impacto na educação, impacto aí na área de saúde, na área de transporte, mas também na área de segurança de dados, cara. Isso vai ser assim, vai acontecer coisa que a gente nem imagina. Legal, Ramon. Você falou um pouquinho também aí, né, das questões, né, regulamentares, né, que está acontecendo aqui no mundo, tudo. E eu queria que você desse uma olhadinha bem rápida e simples agora sobre a realidade aumentada, especificamente aumentada. Como você acha que, assim, né, na realidade virtual está muito claro, né, as aplicações, né, para a área de health, né, na parte de segurança, etc. Mas a aumentada, você vê que tem... Eu lembro que há uns 8 anos atrás, eu fiz uma palestra sobre o tema, e assim eu falava que era tecnologia que ainda não tinha cross the chasm, não tinha passado o abismo ainda, né, pro mainstream. Que fase que ela tá hoje? Porque eu lembro que tinha, naquele momento, precisaria baixar um aplicativo para fazer. Hoje, os próprios telefones celulares já tem, né, na câmera você já consegue ter esse tipo de aplicação. Então, que fase que hoje se encontra a realidade aumentada? Cara, na questão da tecnologia, ela está numa fase, eu considero uma fase ótima, porque hoje não precisa baixar o aplicativo, hoje você consegue fazer isso tudo pela navegação web. Os dispositivos têm essa capacidade hoje. Mas a questão é muito mais na aplicação do que na tecnologia. O mercado mesmo utiliza muito pouco dessa tecnologia. E eu acredito que ela pode ser muito bem utilizada na área de marketing, na área de entretenimento, utilizando o próprio smartphone, né, para ter acesso. Eu lembro que teve um boom mesmo, foi quando teve aquele Pokémon GO, que literalmente aquilo é realidade aumentada, e ali a pessoa conseguia interagir. A questão agora é mais as pessoas conseguirem aplicar ela de forma que popularize melhor. Hoje ela é muito bem utilizada, inclusive pelo Instagram. Se eu não me engano, eu não sei se o TikTok já utiliza, mas o Instagram utiliza muito com o que eu falei antes, que são os filtros. Mas você não vê tanta aplicação. Eu acho que parte muito mais agora como eu falo, do ecossistema dos desenvolvedores, tentar, né, levar para o mercado de alguma forma, ou até mesmo o mercado entender que isso pode ser atribuído. Hoje não é necessário ter um produto físico para que a pessoa visualize aquilo em 3D. Hoje, com a realidade aumentada, já é possível. Então é muito mais a questão cultural mesmo de aceitar, sabe? Porque que tem hora que eles aplicam essa tecnologia de uma forma que eu não vejo tanta... que traga, né, tanto benefício. Então acho que isso talvez tenha prejudicado um pouco essa tecnologia também, viu, André? Foi exatamente esse ponto que na minha época eu sentia, assim, não tinha uma dor. Era super legal, mas só isso, né? Era questões legais, mas que não era... Por exemplo, no caso, né, quando a gente tá falando de saúde, cuidando de fobia, eu tô cuidando de segurança, eu tô fazendo um trade-off de seguranças, quer dizer, são coisas práticas, né? Quando nisso aqui é um nice to have, né? É legal, mas não necessariamente, né? Ela vai te mudar a tua vida, né? Ou botar segurança, a sua segurança em risco, etc. Né? Muito bom. O Ramon, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito pra gente, né? Exatamente. Queria agradecer muito a tua presença aí, cara. Acho que sim, você é um especialista aí, e aí eu sou um entusiasta sobre essa tecnologia, para onde que ela vai, os caminhos que ela vai. E então eu queria que você deixasse as suas considerações finais aqui.
Cara, eu te agradeço aí pela oportunidade de estar expondo um pouco desse conteúdo, desse assunto, né, que hoje ele sempre vai e volta, André, é muito engraçado, né? Sempre quando uma empresa faz algum anúncio, algum investimento alto, ela vai lá em cima e depois desce de novo. Tanto é que teve essa questão aí do metaverso também que ficou em voga durante um momento. Mas as considerações finais que eu deixo aqui é a questão do quanto que isso pode trazer benefícios, sabe? Não só para como uma pessoa, mas sim para a sociedade, para a comunidade. E o mais interessante disso tudo, gente, é que a gente consegue trazer para o mundo digital coisas que ainda não existem no mundo real. Então a gente consegue validar hipóteses nesse ambiente de forma que seria talvez impossível a validar na vida real. Então eu hoje já estou assim há anos nessa área, eu vejo N possibilidades de crescimento, de aplicações, e é um caminho sem volta. Eu acho que é muito mais a gente tentar nos adaptarmos às possibilidades que tem aí por vir, do que a gente deixar isso passar, porque ainda vai ter muita coisa que vai acontecer daqui para frente. Hoje está um hype de inteligência artificial, eu acho muito bacana, gosto pra caramba. Só que a gente tem que entender também que tem a nossa inteligência também que tem que evoluir. Então eu acredito que essa ferramenta pode trazer uma evolução tanto para o indivíduo quanto para a sociedade como um todo. Que ali a gente consegue guardar informações digitais e virtuais que pode trazer benefício como um todo. Cara, as minhas considerações finais é essa. Mais uma vez eu te agradeço, André, pela oportunidade de estar aqui expondo essas informações, essa nossa conversa, né? E fico aberto, cara, a novas oportunidades. Me coloco à disposição também, beleza? Perfeito, cara. Pessoal, muito obrigado, Ramon, novamente. Pessoal, Ramon Andrade aqui no Future Hacker. Até a próxima. Valeu. Future Hacker. Life. Path. Future.